Bom, desde que eu venho estudando Marx de maneira mais disciplinada, eu venho entendendo que existem muitos mitos no senso comum acerca do que é o marxismo e do que é especialmente do que é o comunismo, e que é de muito interesse das pessoas anticomunistas, então, que esses mitos sejam propagados de maneira, inclusive, a partir de frases de efeito e a partir de preconceito. A propagação desses mitos atrapalha o marxismo, atrapalha o comunismo e atrapalha uma compreensão científica da sociedade, infantiliza, inclusive, especialmente os críticos, tá? Especialmente os críticos, infantiliza, impede, inclusive, que boa parte da economia seja científica, porque se vai basear-se em mitos, né, em ideias que não correspondem com a realidade, simplesmente por conta de formações ideológicas. Então, toda a economia liberal é baseada em erros, né, baseada em uma ideologia e na defesa de uma ideologia para além da análise da realidade. Então é preciso que a gente siga esse trabalho de desmistificação. Acho que tem bastante gente desmistificando isso. Infelizmente é uma linha de frente mesmo, tem que ser feito linha de frente e seguir desmistificando, porque uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, e essas mentiras elas não são contadas 1000 vezes, essas mentiras elas são contadas milhões de vezes, então elas se tornam muito verdade, independente de não serem. Antes de começar a desmistificar 5 pontos só, eu queria me apresentar, né? Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo. Então vamos lá, o primeiro mito: os comunistas, né, ou os comunistas marxistas, lutam por igualdade. Igualdade é um termo complicado porque ele é o lema da Revolução Francesa, então ele é o lema do iluminismo. Liberdade, igualdade e fraternidade são 3 palavras que são fundacionais para os nossos tempos, então a gente usa elas muito como base, mas assim como liberdade e fraternidade, igualdade pode significar várias coisas, e quando a gente fala de igualdade, se a gente pensa, né, todo mundo é igual, né, todo mundo vai se vestir igual, todo mundo vai ganhar igual, todo mundo vai fazer as mesmas coisas, torna algo completamente absurdo. Então se você traz, né, o comunismo como uma luta por esse tipo de igualdade, que na verdade ninguém luta por esse tipo de igualdade, porque nós somos seres humanos, nós temos personalidades e nós gostamos de nos diferenciar. Então se você traz esse tipo de igualdade como o lema ou a meta de uma ideologia política, você está meio que ridicularizando ela. Então o que eu pude ver é que Marx e Engels, né, sabem, eles dizem textualmente que os seres humanos não são iguais e o comunismo não luta por igualdade. Mas então o comunismo luta pelo quê? O marxismo luta pelo quê? Pelo fim da exploração. Se você pegar a mais-valia, tem vários vídeos, muito material sobre mais-valia. Mais-valia é exploração. Mais-valia é quando os meios de produção se concentram na mão de poucas pessoas. Essa concentração tem uma história, né? Ela é baseada em violência, em sangue, em estupro, em colonialismo, imperialismo, nos cercamentos das terras comunais dos camponeses e mais uma série de coisas. Então, a partir do momento que existe a concentração dos meios de produção, você vai ter toda uma classe que é despropriada disso e tem como única coisa para vender no mercado capitalista, então, a sua mão de obra. Então, ela vai vender a sua mão de obra, ela vai ter a sua mão de obra explorada, o fruto do seu trabalho não vai vir para ela. Isso significa que você está alienado do seu próprio trabalho. Muitas vezes no capitalismo você não consegue nem consumir aquilo que você produz. O pedreiro que constrói casa normalmente não tem casa própria. A pessoa que trabalha aqui na linha de produção de carros muitas vezes não tem carro. É claro que se a gente acabar com a exploração, a gente não vai criar a terra maravilhosa, perfeita, que na verdade para ninguém é maravilhosa e perfeita, da igualdade. Então o comunismo não luta pela igualdade. Segundo mito: os comunistas não gostam de propriedade. Isso é uma grande mentira baseada no fato de que os comunistas lutam contra a propriedade privada dos meios de produção, ou como vocês podem encontrar no Manifesto Comunista, a propriedade burguesa. Então, no próprio Manifesto Comunista, o Marx e o Engels, eles ironizam, inclusive em tom de ironia, dizendo que muitos falam que o comunista quer acabar com a propriedade. De que propriedade que vocês estão falando? A propriedade do pequeno burguês lá, ou a propriedade do camponês, que
foram expropriados, então, né, os camponeses foram expropriados das terras comunais. É dessas propriedades que vocês estão falando? Porque a gente não quer abolir com essa propriedade. Na verdade, quem aboliu essa propriedade foram os capitalistas, tá? Então, o capitalismo, ele é a abolição da maior parte da propriedade de toda a humanidade para concentrar na mão de pequenas pessoas. Essa é a propriedade burguesa e é isso que os comunistas querem. Eles querem acabar com essa concentração, né, com essa concentração da propriedade burguesa para que todo mundo possa ter propriedade. Eu vou citar aqui literal do Manifesto Comunista. Horrorizai-vos porque nós queremos abolir a propriedade privada. Mas em vossa sociedade, a propriedade privada foi suprimida para 9/10 de seus senhores. Ela existe precisamente por não desistir para 9/10. Eu não consigo deixar de lembrar que no Brasil, 90% da população hoje ganha até R$3.500. Olha que legal, no Manifesto Comunista ele fala 9/10, né? A propriedade privada foi abolida para 9/10. A gente está falando de um trecho que foi publicado em 1848 e agora em 2023, 9/10 da população brasileira ganha até R$3.500. Vamos combinar que com o preço dos imóveis, R$3.500 é muito difícil de você guardar dinheiro para ter uma propriedade. Então, na verdade, dá para dizer, provocar, inclusive, que comunista é quem gosta de propriedade. É quem gosta tanto de propriedade que quer que toda a população tenha propriedade. O que a gente não gosta é dessa propriedade burguesa que fica concentrada na mão de uns poucos. Eu diria que nem 10%, né? A gente fala 9/10, mas vamos combinar que o cara não ganha 3.500, o cara ganha 4.000. Será que 4.000 já dá, né? Será que 5.000 dá para comprar propriedade? Quais são as tuas despesas, né? Como é que é a tua vida? Onde é que você mora? Eu acho difícil. Então, mais um mito desmistificado. Terceiro mito. O comunismo é sobre uma vida estoica, moderada, sem muitos bens materiais. A famosa crítica do comunista de iPhone, né? Não. O comunismo é sobre abundância. Vamos citar então Marx no Crítica ao Programa de Gotha. Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual, quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital, quando, justamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes de riqueza coletiva jorrarem em abundância. Vamos repetir. Todas as fontes de riqueza coletiva jorrarem em abundância. Continuamos. Apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Eu não vou me adentrar nisso, talvez eu me adentre em algum outro vídeo, faça uma reflexão sobre isso, mas vamos lá, comunismo é sobre abundância. Inclusive, né, a abundância produzida pela classe trabalhadora, né, que vamos lembrar que a classe trabalhadora é o trabalho manual e o trabalho intelectual. Então toda a riqueza e toda a abundância que a gente produz, inclusive no capitalismo, não é produzida pelos detentores dos meios de produção, que são meros parasitas. É produzido pela classe trabalhadora. Então o comunismo, basicamente, se quiser resumir em uma frase, é dar à classe que produz tudo as coisas que elas produzem, né? Então, me parece bastante óbvio. Quando você começa a desmistificar a coisa, me parece bastante óbvio e bem interessante que comunismo seja sobre abundância. Quem gosta de pobreza é capitalista. Por isso que o capitalista fabrica a pobreza. Quarto mito. Marx legitimou uma série de atrocidades. Para isso eu não vou citar Marx nem Engels, eu vou citar o Frantz Fanon no Pele Negra, Máscaras Brancas e fazer uma analogia. Olha a passagem, que legal. Era o professor negro, o médico negro. Eu que começava a me fragilizar, tremia ao menor sinal de alerta. Sabia, por exemplo, que se o médico cometesse um erro, estariam acabados eles e todos os que o sucedem. O que se pode esperar, na verdade, de um médico negro? Enquanto tudo estivesse correndo bem, era alçado às nuvens. Mas cuidado, não faça nenhuma besteira, em hipótese alguma. O médico negro jamais saberá a que ponto sua posição beira o descrédito. Parece não fazer sentido nenhum, vamos explicar. O Frantz Fanon está explicando que quando o negro, o médico negro, por exemplo, erra, ele responde pelos negros. Se o médico branco erra, né, o João, o Mário, né, sabe o Mário? Então, se o Mário erra, ele responde
por ele, né? O Mário errou. Você vê isso nos valores da nossa sociedade. A gente trata os brancos como indivíduos. As pessoas negras, ou qualquer pessoa, né? Agora eu vou estender, qualquer pessoa que está fora do status quo, elas são vistas como grupos. Tá? Então a gente fala de identitarismo, a gente fala, né, das feministas, dos negros, dos identitários e blá blá blá, dos comunistas, etc. A gente fala de grupos. Então se um erra, todo mundo erra. Então se em algum período histórico alguém vai lá e faz alguma besteira em nome de Marx, o marxismo legitimou atrocidades. Se, porventura, as duas maiores carnificinas de toda a história da humanidade, que a gente chama de Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram, né, carnificinas capitalistas, dentro do sistema capitalista, dentro dos valores capitalistas, foi capitalismo contra capitalismo, salvo a União Soviética, que foi inclusive, diga-se de passagem, a principal responsável pelo término da Segunda Guerra Mundial, que foi a maior carnificina, né? Então a segunda maior foi a primeira e a maior foi a segunda. Então, assim, foi um período histórico. Foi Hitler, o malvadão Hitler, né? Que os Estados Unidos estava fechadinho com os valores de Hitler até muito pouco tempo e só agiu quando estava afetando seus próprios valores, tá? Ou os Estados Unidos e Inglaterra, diga-se de passagem, Churchill é tão genocida quanto Hitler, mas enfim, eles podem errar e eles erram pontualmente, assim como o médico branco, quando ele erra enquanto indivíduo. Ele pode até ser rechaçado e ser condenado, mas ele vai ser condenado enquanto indivíduo. O médico negro não. O médico negro, a cada erro, ele responde por todos os negros. A feminista, a cada erro, ela responde por todas as feministas, e o comunista, a cada erro, ele responde por todos os comunistas. Então, você não vai olhar porque comunistas, que na verdade comunismo nunca existiu, o que existe é socialismo, tá? Podemos fazer vídeos sobre isso, mas não é o caso aqui, tá? Tô usando como comunista porque tem estados que se dizem comunistas, tá? Mas enfim, eles não podem errar, eles não podem fazer nada, basicamente, nada que não seja ser completamente perfeito, senão vão dizer, né? Ah, atrocidades, olha as atrocidades e blá 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 blá, vão dar um peso completamente assimétrico, né, para o que acontece nos países comunistas e para o que acontece nos países capitalistas, né? Então, se um país comunista faz uma besteira, essa besteira vai ser exaltada e vai aparecer na mídia o tempo todo, e guerras e genocídios e estupros, né, vão ser vistos como erros pontuais de países capitalistas. Enfim, quem está contra o status quo sempre recebe um peso assim milhões de vezes maior. Então não, Marx nem comunismo não legitimou nenhuma atrocidade. A humanidade está nesse período em que tem muita violência, em que muitas vezes você tem inclusive que se defender da violência e praticar a violência. Então isso é com a humanidade, tá? Isso é com a humanidade, e a gente precisa ver como é que essa informação está chegando e está sendo vinculada pra gente, para que a gente não ache, né, que um lado que comete certa violência, e que comete certa violência, que é 10 vezes, 20, 100 mil vezes menor do que o outro lado, para que a gente não ache que esse lado seja de fato o lado violento, né? Não vamos confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Por último, o quinto mito é o de que o comunismo é uma utopia, de que ele nunca pode vir a ser realizado. Vamos pegar a ideologia alemã e citar uma pequena passagem de Marx sobre o que é comunismo, lembrando que Marx falou muito sobre o capitalismo e muito pouco sobre o comunismo. O comunismo não é para nós um estado de coisas que deva ser estabelecido, o ideal pelo qual a realidade terá de se regular. Chamamos comunismo ao movimento real que supera o atual estado de coisas. As condições desse movimento resultam de pressuposto atualmente existente. Então, olha só, gente. Não existe uma fórmula mágica para o comunismo e não existe uma utopia da sociedade comunista. Comunismo é superar esse momento capitalista através do socialismo e depois superar o socialismo. O que vai vir depois, a gente não sabe. Não vai vir uma comunidade utópica maravilhosa onde todo mundo se dá as mãos e canta We are the world, we are the children. Até porque o Ocidente já se reuniu, já cantou We are the world para salvar a África, arrecadou fundos,
e não salvou a África, continuou explorando loucamente a África. Então, cantar We Are The World, ficar brincando de utopia, não é coisa de comunista. Comunismo quer superar esse estado predatório da humanidade, esse estado de exploração, onde uma classe parasitária fica com praticamente tudo e deixa a maior parte morrendo, sofrendo. Essa classe fica financiando ditadura, destruindo o ambiente, criando tecnologia para matar, tecnologia de guerra, criando tecnologias então ideológicas para gerar racismo, para gerar homofobia, para gerar misoginia e mais uma série de coisas, tudo que existe de ruim. No momento que a gente superar esse estado, a gente vai criar um outro estado que muito provavelmente vai ter vários outros problemas, que porventura também esses problemas vão gerar críticas que com eles lá do futuro, se é que vai ter futuro, né, que resolvam, porque a gente não vai estar vivo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, até mais.